Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Hoje iniciaremos a nossa leitura, a nossa viagem no Evangelho segundo São Marcos. E é no capítulo 1, versículo 9 a 13, onde encontrei alimento para minha alma hoje. Diz o seguinte: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos serviam. Oh, glória! O tema da nossa reflexão hoje, no Evangelho segundo São Marcos, é tentado por Satanás. Meus amados, começar a leitura do Santo Evangelho segundo São Marcos e este versículo bater em nós, de 9 a 13, tentado por Satanás, é o tema. E eu perguntei: por que Jesus foi tentado por Satanás, o Filho do Todo-Poderoso, que há bem pouco tempo foi batizado de acordo com a narrativa de São Marcos? A resposta encontrei, porque já tinha sido batizado por João 30 anos depois de ter nascido. E o Espírito de Deus já estava com ele, desceu sobre pomba, como pomba sobre ele. Esta é a razão do porquê que Jesus foi tentado por Satanás. Durante os 30 anos, Satanás não sentiu a presença de Deus descendo em Jesus de Nazaré. Mas tão logo o poder desceu sobre ele, Satanás ficou preocupado e foi atrás dele. Por isso, Jesus foi tentado por Satanás. E meus amados, eu consegui entender que apesar de ele ser tentado por Satanás, e Marcos narra que ele estava entre as feras, mas uma coisa ele termina esses versículos dizendo: e os anjos serviam. Oh, glória, aleluia! Então não havia receio, porque apesar de ser tentado por Satanás, apesar de estar entre as feras, o Espírito que estava com ele trouxe consigo os anjos que o serviam. Meus amados, trazendo a história para o meu contexto e o teu contexto nos nossos dias, por que sou tentado por Satanás? Por quê? Quem é tentado por Satanás? Olhando nessa narrativa de Marcos, só é tentado por Satanás a pessoa que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que recebeu esse Espírito na sua vida. Sim, estaremos entre as feras, mas uma coisa nos conforta: os anjos acompanham o Espírito que está em nós. Por isso não há razão de temer, apesar de estarmos entre as feras do nosso mundo, as feras terríveis neste mundo, mas uma coisa é certa: estamos entre feras, mas ao mesmo tempo os anjos estão conosco para nos servir. Nenhuma fera nesse mundo consegue lutar com os anjos que estão conosco e vencê-los. Por isso mantemos sempre a calma. Mantemos sempre a calma. Mantemos sempre a calma, porque Deus está conosco. Os anjos estarão conosco. Estamos entre as feras neste mundo, mas ao mesmo tempo há anjos que nos servem. Eles nos seguem, eles nos tentam, porque nós carregamos o poder de Deus conosco. No ato do batismo recebemos esse poder. E as feras estão entre nós, mas na verdade os anjos são milhares que nos servem. Vamos levantar o nosso ânimo. Tenha bom ânimo. Deus está conosco. Os anjos estão conosco. Oh, glória, aleluia! Como é lindo começar o Evangelho segundo São Marcos, ouvindo essa boa nova de que não há razão de temer as feras que estão entre nós devido ao ato do batismo que aconteceu conosco. Porque os anjos estão conosco para nos servirem. Essa é aleluia, alegria, glória a Deus. Há feras entre nós, mas das piores das feras entre nós, na nossa casa, no nosso emprego, até na igreja, em todos os lugares. Mas uma coisa é certa: Deus enviou os anjos que vão nos servir. Aleluia, glória a Deus. Resta-nos orar. Oh, Santo Pai,
Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu a bênção de termos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ao mesmo tempo somos tentados todos os dias por Satanás, porque estamos entre feras, mas há uma coisa que nos alegra, é que os anjos nos servem. Obrigado, Senhor, obrigado pelos anjos que nos servem, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Partilhe com alguém que foi batizado e sente que o diabo está a tentá-lo e tem medo. Diga para ele: os anjos estão aí para nos servir.